Olá pessoal. Eu vim aqui gravar um vídeo extra só porque eu acredito que ficou muito longo e também um pouco confuso, porque cometi vários erros lá na explicação da parte do Cauê Merge Sort e também dando aqui um adicionalzinho de algumas coisas assim que ficou um pouco confuso na parte da fragmentação. Eu vim gravar esse vídeo aqui um pouco mais curto e direto, explicando sobre a questão da fragmentação e a questão do Cauê Merge Sort e o cálculo de tempo, tá? Começando rápido, sem enrolação de tempo. E os outros tópicos vão continuar lá no vídeo mesmo, não vou reabordar tudo aqui, só vou passar pelos tópicos que eu não abordei tão bem lá rapidamente aqui. Primeiro, a questão dos worst fit, first fit e best fit, ok? Uma coisa que eu esqueci de mencionar lá é a questão de qual que é o melhor, qual que é o pior, o porquê disso e coisas do tipo. E a relação direta, né? Apesar de eu acho que vocês terem percebido, isso também está relacionado diretamente com a questão da fragmentação. E aí uma questão também que faltou explicar bem o que que seria a fragmentação interna e a fragmentação externa, que eu vou abordar aqui também. Começando pelo First Fit, Best Fit, Worst Fit, basicamente esse slide que eu encontrei, ele explica muito bem qual que é a diferença de eficiência entre os três. Como eu expliquei, o First Fit é aquele que você sai procurando e o primeiro que você encontrar, ele já é aquele que você vai encaixar. O primeiro que você encontrar podendo se encaixar vai ser aquele que você escolheu. Então, ele é considerado o mais rápido. Por quê? Por que que ele é o mais rápido? Porque assim que ele encontrar um espaço, ele vai alocar ali. Ele não vai verificar os espaços restantes. O próximo método, e no geral o First Fit também é considerado um dos melhores justamente pela rapidez dele e eficiência. Ele ainda vai deixar alguns buracos, mas assim, todos os métodos que a gente vê aqui, vocês vão perceber que eles vão acabar deixando buracos, querendo ou não. Então, o First Fit só pelo fato de ser mais rápido, ele se sobrepõe, ele está acima, digamos assim, dos outros. Também existe um outro método não abordado pela professora que é o Next Fit, também ele faz meio que uma verificação a partir do final, coisa do tipo. Enfim, o próximo seria o Best Fit, como a gente viu, ele vai procurar entre todos os espaços disponíveis e vai se alocar no que melhor se encaixa aquilo que ele quer alocar. Então, no primeiro exemplo aqui, o que a gente viu que ele queria alocar dois espacinhos vermelhos, o primeiro que ele encontrou foi esses quatro espaços aqui. Como em quatro cabia dois, ele foi lá e encaixou. No Best Fit, o que que ele vai fazer? Ele vai encontrar todos esses conjuntos de blocos vazios, que são os conjuntos brancos, e vai se perguntar qual desses conjuntos melhor encaixa os meus dois bloquinhos vermelhos que eu quero inserir agora. Então aqui a gente tinha 4, ali a gente tinha 3 e no final a gente tinha 6, certo? Então o que melhor se encaixa, ou seja, que está mais próximo 2, é esse aqui de 3. Então a gente vai lá e encaixa os nossos dois bloquinhos aqui. Mas e observem, para a gente chegar nessa conclusão e inserir os nossos dois bloquinhos aqui, a gente teve que verificar quais eram todos os espaços vazios entre os outros espaços fragmentados. Já o WordFit, ele vai simplesmente pegar a maior sequência de espaços disponíveis, né, a menor sequência de blocos disponíveis, bloquinhos brancos, e vai inserir lá. E de novo, ele também tem o problema de que ele vai passar verificando todos para descobrir qual que é o que tem maior espaço disponível. Então, ambos aqui, tanto o Best Fit quanto o Worst Fit, eles têm essa característica, esse problema deles serem menos eficientes pelo fato deles sempre terem que verificar todos os espaços disponíveis, enquanto o First Fit ele pode acabar parando mais cedo, ou seja, assim que ele encontrou já parou e não precisa verificar o resto, certo? Então, em questão de eficiência, o First Fit é o mais rápido. Mas em questão de menos desperdício, vai ser o Best Fit. E em questão de ser mais expansível, ou seja, sempre deixar espaços maiores, vazios, para sempre poder caber algo novo ou não, é o Worst Fit. Só que assim, o Worst Fit eu diria que é um dos menos usados. E aí na questão da fragmentação interna e externa, vocês podem imaginar isso no contexto de blocos de um HD. Como vocês estudaram lá, né? O HD tem blocos e tudo mais. E aí, digamos que vamos dizer que esses segmentos aqui que a gente tem, vou partir dessa imagem aqui mesmo que tem, digamos que cada quadradinho desse aqui, ele representa um bloco dentro do nosso HD. Cada bloco do HD, ele é delimitado por um determinado tamanho que é dado lá, geralmente na especificação dele, ou então como ele funciona o seu HD. Então, por exemplo, cada bloco ele pode ter, por exemplo, ali, digamos que um tamanho de 512 KB, certo? Então, digamos que aqui tem 512 KB, 512 KB e por aí vai. Então,
cada bloco aqui, cada um desses blocos aqui que a gente está representando, eles têm 512 KB fixo. O funcionamento do HD é desse jeito, ele é dividido em blocos, esses blocos funcionam dessa forma. Cada bloco ele tem um tamanho fixo, certo? Aí, o que que entra, onde é que entra a fragmentação interna e externa? A fragmentação externa, primeiramente, é aquela que a gente está vendo aqui. É a fragmentação de espaços vazios entre blocos de arquivos. Imaginem que cada bloco, esses blocos preenchidos aqui coloridos, eles são blocos que estão sendo ocupados por algum arquivo. Então, esse aqui azul é um arquivo, esse rosa é outro arquivo, esse verde é outro arquivo, amarelo é outro arquivo e lilás é outro arquivo, certo? Cada um arquivo separado. Entre esses arquivos, a gente observa que tem esses conjuntos de blocos brancos. Lembrando, cada bloco tem 512 bytes. Então, por exemplo, esse arquivo aqui eu sei que ele ocupa 512 vezes 2 bytes, 512 vezes 3, 512 vezes 4, certo? Só para explicar aí. E esses blocos em branco aqui representam os espaços vazios, ou seja, os blocos de 512 que eu tenho não sendo ocupados ainda. O que é fragmentação externa? É quando eu tenho um conjunto de blocos que não cabe nenhum novo arquivo ou nenhum novo registro. Então, quando eu estou tentando inserir, por exemplo, aqui, o caso do Best Fit é o melhor exemplo possível. Quando eu estou tentando inserir um novo arquivo aqui no meu HD, por exemplo, vai acontecer muitas vezes de esse arquivo sempre ser maior do que um bloco de 512 bytes. E se isso sempre acontecer, ou seja, se sempre todo o próximo arquivo que eu for tentar inserir aqui nesse segmento, ele nunca for menor do que 512 bytes, ou seja, ele nunca caber dentro de um bloco só, eu vou ter fragmentação externa. Então, a fragmentação externa, ela está relacionada a esses blocos do HD, os blocos que ele pode armazenar ou não armazenar valores. Então, nesse 512 aqui, pode ser que nesse segmento aqui de quatro espaços vazios de 512 vai caber um dado futuro, mas pode ser que, por exemplo, se eu inserisse um de 3 aqui, deixar esse de 1 aqui com provavelmente nunca futuramente sendo ocupado. Isso aí é a fragmentação externa, é uma fragmentação que ocorre entre blocos da memória secundária, certo? Já a fragmentação interna, ela simplesmente é a fragmentação que ocorre dentro do bloco. Então, lá dentro do seu bloco de 502, você está tendo algum tipo de desperdício dentro daquele bloco. Você não está ocupando aqueles 512 KB que tinham disponíveis para você ocupar. Então, isso acontece principalmente quando, por exemplo, você vai armazenar um registro de tamanho variável, quer dizer, de tamanho fixo, um campo de tamanho fixo, essas coisas que você deixa aquele espaço vazio dentro do bloco. Então, se eu estou armazenando vários registros aqui dentro de um bloco e alguns desses registros acabam tendo um espaçamento em branco, que não ocupam todos aqueles 512 bytes que aquele bloco dispôs para aquele arquivo armazenar, aquilo ali é uma fragmentação interna, uma fragmentação que está ocorrendo dentro dos blocos, certo? Então, resumindo, fragmentação externa é aquela que ocorre entre os blocos, fora, né? Os blocos são do HD, e a fragmentação interna é aquela que ocorre dentro dos blocos, que a gente delimitar, correto? E como a gente viu, o First Fit é o mais rápido, menos desperdício com o Best Fit, e o Worst Fit é mais expansível pelo fato de sempre manter espaços disponíveis mais maiores. Bom, ok? E só fazendo um comentário final, existe também um processo que a gente chama de desfragmentação, que é basicamente reagrupar todos os blocos para ficarem um do lado do outro, que é aquilo que eu expliquei lá na aula mais grande, né? Que é basicamente isso. Você vai pegando bloco por bloco e vai colocando eles de um lado do outro, ao invés de deixar eles separados. Ainda vai ter a fragmentação interna, provavelmente, porém você vai eliminar a fragmentação externa ao menos. Então a defragmentação ela elimina a fragmentação externa. Ela vai juntar todos os blocos um perto do outro. Então, digamos naquele exemplo ali, é como se eu pegasse o bloco verde e colocasse do lado do bloco amarelo, o bloco azul do lado do verde ali e tudo mais. Então, junta para ficar tudo um perto do outro na memória. E isso vai meio que aumentar um pouco da eficiência aí do seu computador. E se existe essa funcionalidade em muitos sistemas operacionais de desfragmentação do disco, ele tende a deixar as operações de leitura e escrita no HD mais rápido no seu PC. Bem, a próxima parte que eu queria deixar mais claro aqui é a parte da questão do Cauê Merge Sort, que eu acredito que não ficou tão claro assim na última explicação, mas eu peguei aqui essa imagem, né, e separei aqui basicamente quais são os cálculos básicos feitos em cada etapa para que você seguir um pouco, né, e depois a gente vai abordar ali o cálculo do tempo, que é o mais importante.
Aqui, nesses cálculos que eu vou abordar aqui, né, nessas fases, eu só estou dizendo, falando sobre os cálculos relacionados a quantas operações você vai fazer, principalmente relacionado às operações de SIC. Eu não estou considerando aqui as variáveis de tempo, que é o que a gente vai ver depois aqui na questão, certo? Então, nesse caso aqui, né, como eu estava explicando lá na outra aula, ah, no, na monitoria, a gente sempre vai ter um arquivo gigante aqui, que é esse retângulozão grandão, que ele vai ser dividido em vários, qual é o nome? Vários carregamentos na memória principal, então ele vai carregar um pouco aqui, cada uma dessas bolinhas foi um carregamento na memória principal, juntando com uma ordenação. Então toda vez ele vai puxar um pouquinho da memória principal, colocar na memória, quer dizer, um pouquinho, ele vai puxar um pouquinho dos dados que estão na memória secundária, puxar para a memória principal, que vai ser esse círculozinho aqui, ele vai ordenar esses valores dentro da memória principal e depois vai voltar para a memória secundária, armazenando ali um bloquinho separado que a gente chama de corrida. Uma corrida é basicamente um subarquivo que a gente armazena, um subarquivo ordenado que a gente armazena separadamente para usar depois no nosso merge. Aí a gente faz basicamente essa primeira fase aqui inteira antes de ir para a segunda. Então, a primeira fase ela basicamente consiste na leitura de dados do arquivão, passo para a memória principal, faço a ordenação, depois armazeno de volta na memória secundária como uma corrida, ou seja, um arquivo ordenado separado, um subarquivo. E eu vou repetindo esse processo, então, tipo, vai um de cada vez aqui, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, até dar o tanto de corridas que eu tenho. Nesse caso aqui seriam, por exemplo, 80 corridas, que é o exemplo que é dado nos slides e no livro. E aí, para cada processo desse, eu faço a questão da leitura e escrita, que a gente vai ver lá que ambos têm o mesmo tempo de execução. É esperado que o tempo de execução de acesso ao disco seja o mesmo, escrita e leitura. Depois de terminado todo esse processo de ordenação, leitura e escrita ali, ordenação dos subarquivos das corridas, ou seja, da geração das corridas, a gente passa para a segunda fase, que é a fase da intercalação, que a gente vai pegar cada um desses subarquivos ordenados, ou seja, as corridas, e a gente vai fazer o merge de todos esses arquivos, pegando um pouquinho de cada lista, ou seja, é como se eu pegasse um pouquinho dos registros daqui, um pouquinho dos registros daqui, um pouquinho dos registros daqui, até o último. E aí, com esses pouquinhos, eu faço um merge no que eu tenho disponível na memória, ou seja, carrego tudo que dá para carregar na memória, pegando de pouquinho em pouquinho de cada um. Faço o merge, coloco num buffer de saída e gravo no disco. Que aí essa ideia aqui, essa seta única aqui, é basicamente que ele faz a ordenação aqui no merge e depois grava no disco. E aí ele vai lá e pega mais um pouquinho desse, mais um pouquinho desse, mais um pouquinho desse, faz a intercalação e escreve no arquivão de saída. Mas pega mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho e assim vai. Nessa vai que ele tem, ele vai fazer várias leituras até esvaziar todas as corridas ao mesmo tempo. Como ele sempre vai pegando a mesma quantidade de registro de cada corrida desse aqui por vez, e é de se esperar que ele vai pegar, qual o nome? Que ele vai pegar todos os registros. Não, não. E é esperado que cada uma dessas corridas tenha tamanho igual, e ele sempre vai pegando de porções iguais de cada uma dessas corridas. É de se esperar que o último passo dele vai zerar cada uma dessas corridas, tá? Então, meio que elas vão acabar ao mesmo tempo. Vai dar o último merge e armazenar os últimos dados aqui, e a gente vai ter finalizado a ordenação do nosso arquivão. Aí lembrando que o Core Merge Search, justamente ele serve para a gente ordenar arquivos muito grandes em memória principal arquivos muito grandes quando a gente não tem espaço suficiente ali na memória principal para armazenar o arquivo todo, carregar o arquivo todo e conseguir usar um case sorting lá, tá? Aí passando aqui pelas fases. As fases aqui que vocês vão fazer o cálculo de tempo, elas são basicamente duas para cada, são duas etapas para cada fase. Então a primeira fase tem essa etapa vermelha aqui, que vai ser a etapa de leitura. Depois a gente vai ter a etapa laranja, que vai ser a etapa de escrita. A etapa verde, que vai ser, aí depois a gente vai para a segunda fase, a gente vai ter a etapa verde para leitura e a etapa azul aqui para escrita. Então vão ser essas quatro etapas aí que são divididas na fase, né? Então, etapa 1 e 2 está na primeira fase, etapa 3 e 4 está na segunda fase. A gente vai executar esses cálculos aqui, em que, basicamente,
o primeiro cálculo aqui na etapa de leitura da primeira fase, que é a geração das corridas, vai ser basicamente eu calcular quantas corridas vão ser feitas e o número de corridas feitas, ele é equivalente à quantidade de ciclos que eu vou ter que fazer, porque para gerar cada uma desses círculozinhos aqui, né, que vão ser carregados na memória, é feito é carregado a quantidade de bytes que representa uma corrida. Então, carrego uma corrida, é a mesma coisa que eu fazer um seek, certo? Então, vou fazer um seek para cada uma dessas bolinhas aqui e vou somar com a taxa que eu tenho de leitura. Aí aqui vale um comentário que a gente vai observar lá embaixo, que essa taxa de leitura, que ela é basicamente o cálculo do tamanho total do arquivo sobre a taxa de leitura, a taxa de leitura escrita, né? Que é chamado de taxa de transferência, que a gente vai ver no exercício, ela sempre vai ser igual para todas essas etapas aqui. Então, essa etapa de leitura, essa etapa de escrita, essa etapa de leitura e essa etapa de escrita, todos vão ter a mesma taxa. É por isso que eu coloquei aqui que vai ser a quantidade de SIX, né, o tempo do SIX, mais a taxa de transferência. Então, todo esse mais taxa aqui que eu coloquei é referente a essa taxa de transferência que vai se repetir em todos, ok? Então, a gente vai ter a mesma taxa que a gente tem na leitura aqui da primeira fase, vai ser a mesma taxa aqui, ali e no último passo também, tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática. E aí, um ótimo comentário a ser feito aqui é que você sempre que for fazer esses cálculos, você mantenha as mesmas unidades de medidas. E observe o seguinte: existem algumas questões que elas vão estar trabalhando com vocês em qual nome? Em alguma unidade de medida como bytes ou megabytes, e existem outras questões que vão estar trabalhando só com o nome de registros. Os cálculos eles vão ser os mesmos, só que vocês têm que tomar cuidado para não tentar, por exemplo, eu vou fazer aqui com o nome, quando eu vou pegar aqui a leitura do M dividido para N, eu estou considerando a memória RAM disponível e o tamanho do arquivo original. Esse N aqui, que é a memória RAM disponível, ele poderia não estar em bytes ou kbytes ou megabytes. Existe a possibilidade. Ele poderia estar, por exemplo, em registro, a quantidade de registros que a memória aguenta carregar. Se esse for o caso, beleza. O meu N, ele vai ser a quantidade de registro. Porém, se eu for considerar nesse cálculo aqui que o N vai ser a quantidade de registros que a memória RAM aguenta, o meu M aqui vai ter que ser o total de registros que vai tentar ser carregado na memória, e não a quantidade em kbytes, megabytes, coisa do tipo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente fala que a gente tem 8 megas de memória RAM e tem 800 mil registros de um arquivo separado. Eu posso pegar esse 800 mil e dividir por 8 megabytes? Não, porque aqui eu estou tratando de registro e ali eu estou tratando de um tamanho de armazenamento na memória RAM, em megabytes. Então, a gente vai ter que converter esses 800 mil aqui para qual nome? Para megabytes. E nesse exemplo aqui em específico, geralmente a professora dá qual que é o tamanho de cada registro. Então, tipo, ela vai falar, cada registro ocupa 1 megabyte, cada registro ocupa 100 bytes. Nesse caso aqui que a gente vai trabalhar, não foi especificado, porém, sob análise, opa, cadê meu mouse? Sob análise você pode perceber que é 100 bytes. Calma aí. Tá, voltando. Aqui foi uma falta de informação, mas porém vocês podem observar lá no slide que esse exercício aqui ele é bem semelhante ao que tem no slide, só muda a questão da memória RAM. Mas porém a gente pode considerar, né, que cada registro aqui basicamente vai ter 100 bytes. Assim, a questão aqui não deu, mas ela deveria dar. Por exemplo, lá no exemplo que tem no slide, ele dá a informação de que cada registro custa 100 bytes. Se cada registro custa 100 bytes, ou seja, cada registro tem 100 bytes, quantos bytes tem no total? Ou seja, quantos bytes meus registros ocupam no total? Para fazer esse cálculo, eu posso simplesmente pegar os meus 800 mil registros, 800 mil, e multiplicar pela quantidade de bytes. Então, tipo, cada um desses 800 mil custa 100 bytes. Então, 800 mil, que é o que eu tenho, vezes a quantidade que cada um ocupa, que é 100 bytes, vai dar quanto? É esse número aqui, mais dois zeros. 00, aí 000, mais dois zeros, 00. Aí colocar vírgula aqui de 3 em 3. E a gente vê que a gente tem 80 milhões de bytes, certo? Bytes, porque se cada registro tem 100 bytes,
e eu tenho 800 mil registros, 800 mil vezes os 100 bytes, eu vou ter 80 milhões de bytes, correto? E aí, com esses 80 milhões de bytes, eu posso fazer o nosso cálculo lá que a gente viu, que é o M, que é o tamanho do arquivo original, ou seja, os nossos 80 milhões que a gente acabou de calcular, é 80 milhões, né? Dividido por N, que é a memória RAM disponível. E a gente vai descobrir quantos bytes vai caber em cada corrida, que vai dar a quantidade de corridas, né? Não, na verdade, a gente vai saber quantas corridas a gente vai ter. Então, a gente vai dividir. Se a gente tem 80 milhões de bytes para fazer corridas, né, para tentar carregar na memória principal, em quantas partes eu vou ter que dividir esse valor para fazer as nossas corridas? Ou seja, quantas corridas eu vou ter que fazer, em quantas partes eu vou ter que dividir esse valor para caber de vez em vez na minha memória principal? Para fazer isso, então, a gente pega lá o nosso 80 milhões e divide. Aí aqui, comentário. O que a gente tem aqui é 8 megabytes. É importante que vocês lembrem as principais conversões de megabytes, kbytes e bytes, ok? É, 1 megabyte equivale a 1 milhão de bytes. 1 kbyte equivale a 1000 bytes. Então, nesse caso aqui, a gente tem 8 milhões de bytes, ok? Só para deixar claro. Então, megabyte é a mesma coisa que 1 milhão. Então, é 8 vezes 1 milhão, 8 milhões, ok? Se fosse KB, ou seja, kbytes, eu colocaria aqui 8.000, porque 1 kbyte é 1000 bytes, certo? E bytes é como se fosse uma unidade. Ok? Aí, muitos cálculos vocês vão perceber aqui que são um monte de corte de zero. Nessa divisão aqui, eu basicamente saio cortando zeros, até não ter mais zeros pares, né? Então, pá, pá, pá. Aí só me sobrou aqui 80 dividido para 8, que é igual a 10. 10 não, né? É 10? Sim, porque 8 vezes 10 vai dar 80. Então, a gente vai ter aqui 10 corridas. E essas nossas 10 corridas são equivalentes à quantidade de ciclos que a gente vai fazer. Por quê? Simplesmente porque para cada puxada que eu dou aqui, eu faço um ciclo, tá? E aí, como que eu calculo o tempo disso? Dado os dados que ele nos deu aqui, né? Então, a gente tem aqui o tempo médio para um SIC, o atraso rotacional, a taxa de transferência, e esse tamanho da trilha aqui é o que a gente vai usar no final, que ele é o nosso buffer de saída. Vou explicar já já, tá? Mas o que mais vai importar para a gente agora, nesse cálculo aqui em específico, vai ser o tempo médio para SIC, o atraso rotacional e a taxa de transferência. Vamos já calcular aqui qual que vai ser o... Isso aqui sempre vai acontecer em todas as questões que vocês fizerem. Geralmente, os exemplos que envolvem esse benchmark aqui do tempo de execução do KWMR Sort, ele sempre está considerando que o SIC e o atraso rotacional, eles sempre vão acontecer uma vez para cada acesso que você fazer ao disco. Então, como eles sempre acontecem para todo acesso que você faz ao disco uma vez, basicamente, toda vez que eu for acessar o disco, eu vou ter esse tempo de SIC, que é 18 milissegundos, e eu vou ter o tempo de atraso rotacional, que é 8.3. Então, em todos os cálculos que a gente for usar, a gente pode considerar que o nosso acesso ao disco, ele custa um tempo de 18 mais 8.3, que vai dar aí os nossos 26,3, ou 8,3, né? É porque eu estava usando um vírgula aqui para separar, então acho que eu vou usar ponto. Eu estou usando ponto que é costume da programação, tá? Tipo, na programação lá a gente não trabalha com vírgula, né? A gente trabalha com ponto. Então, para números flutuantes aqui eu vou usar o ponto, só por usar mesmo. Então, no geral, os nossos acessos, cada um deles vai durar 20, os acessos relacionados a SIC, né? Toda vez que eu for tentar fazer um acesso ao disco, eu vou ter que sempre ter um atraso de rotacional e o tempo de SIC. Esse tempo aí sempre vai ser de 26, os dois juntos, né? Sempre vai ser de 26,3 milissegundos, ok? E fora esse tempo de acesso, eu também vou ter que considerar aí o nosso tempo da taxa de transferência. Taxa de transferência. Essa taxa de transferência aí, ela é basicamente o cálculo da minha quantidade total. Inclusive, esse cálculo a gente só vai fazer uma vez, tá? Lembrando, vocês vão ver aí que todas as escritas e leituras que a gente faz, a taxa de transferência vai ser a mesma, porque eu sempre estou escrevendo ou
ou lendo a quantidade proporcional ao quanto que era o arquivo total no início. Então, se no início o arquivo lá tinha os seus 80 milhões de bytes, né, que são equivalentes a 80 megabytes, ele sempre vai continuar assim, tá? Então, aqui a gente teria os 80 milhões, que a gente já calculou ali, né, 80 milhões de bytes, que é o total no arquivo, e dividido pela taxa de transferência. Então, quanto que é transferido por segundo desses 80 milhões? É 1.229. Aí tem 1.229. Pronto. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar. Deixa eu fazer o cálculo aqui na calculadora. Ficar puxando aqui de vez em quando. Então, vai dar 80. 123 dividido para 1.229. Então, a gente tem o valor aí de 65.093, vírgula ou ponto, né? Que é aí o número decimal, 572. Aí, para facilitar a nossa vida, vamos transformar. Isso aqui foi dado em milissegundos, né? Porque essa taxa aqui embaixo, ela é milissegundos, bytes por milissegundos. Então, o resultado aqui vai ser em milissegundos. A gente vai dividir isso aqui por 1.000. Por que dividir por 1.000? Porque o resultado dessa operação aqui é basicamente a quantidade em segundos. Então, eu tenho aqui que vai dar, em média, né? Não vou considerar, vou arredondar para uma casa decimal no máximo. Então, vai dar aí 65 segundos, tá? Segundos. A gente dividiu por 1.000 aqui, então se transformou em segundos. Aí eu também poderia colocar vírgula 1 aqui, né? Porque o arredondamento aqui do 9 traria 1 para cá, mas vou descartar, tá? Vou manter só os 65 segundos, não faz mal, não. Ok? Ok, então é isso. Vamos para o próximo agora. Aí, feito a taxa de acesso e a taxa de transferência a gente vai somar no final. E esse acesso aqui, a gente sabe que a gente tem 10 corridas e essas corridas equivalem a 10 SICs. Em cada SIC, cada SIC que eu tiver, ele vai executar em 26,3 milissegundos. Cada SIC que eu fizer. Então, se eu vou fazer 10 SICs, é 10 vezes esse valor aqui. Então, eu tenho que o SIC, tempo de SIC, vai ser igual a 10 vezes 26,3, que é igual a 263 milissegundos. E aí, o tempo total é a mesma coisa que eu somar esse tempo do SIX, que deu 263 milissegundos, mais o tempo da taxa de transferência. E observem que a taxa de transferência está em segundos e esse valor que a gente calculou aqui no total está em milissegundos. Então, a gente tem que converter um dos dois. Eu vou preferir aqui converter esses milissegundos aqui para segundos, que é dividir por 1.000, que vai ficar 0,263. E aí, somando 0,263 mais 65, a gente vai ter 65,263. E aí eu vou arredondar esse 263 só para 2 mesmo. Poderia ser 3, poderia, mas vou deixar 2 mesmo. E aí, guardem esse valor. A gente vai usar esse 65,2 futuramente, ok? Ele vai estar no nosso cálculo final. Então, a gente tem que a nossa primeira fase, que é essa fase vermelha aqui, ela deu 65,2 segundos. Eu até esqueci de colocar a unidade de medida aqui, né? Mas segundos. Ok? Aí, como eu disse, a próxima fase, que é a fase de escrita, vai acontecer a mesma quantidade de SICs e a taxa de transferência da escrita é equivalente à taxa de transferência da leitura. Então, a gente considera que o tempo da segunda etapa do. Então, a gente tem aqui que o tempo. Vamos colocar aqui o tempo da segunda. Não, quer dizer, primeira fase. Primeira etapa. Deu 65,2 segundos. E a segunda etapa, que é a etapa de escrita, ela é equivalente à etapa de leitura da primeira fase. Também vai dar 65,2 segundos, então. Ok? E aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase da
intercalação, tá? Que é a fase da intercalação a gente já vai fazer uns cálculos diferentes. Então, guardem, vamos deixar esses valores guardados aqui que a gente vai somar eles no final do nosso cálculo para dar o tempo total, tá? Então, a primeira fase durou isso aqui, ok? Então, vamos lá. Segunda fase. Na segunda fase, que vai ser essa parte verde e a azul aqui, a gente tem primeiro a parte de leitura aqui, que a parte de leitura ela é dada aqui, a quantidade de SICs que vai ser feita aqui é K vezes K mais a taxa de transferência. Aí K vezes K, né, que vai dar a quantidade de SICs, a gente multiplica pelo tempo de fazer um SIC, que é o atraso rotacional mais o tempo do SIC, tá? Então, primeira etapa aqui da segunda fase, ela é basicamente cadê? K vezes K. K, lembrando aqui, é a corrida. Então, a quantidade de corridas que a gente tem é quantas corridas? A gente calculou 10 corridas. Então, vai ser 10 vezes 10. Vou voltar o preto aqui, né? 10 vezes 10 igual a 100 SICs. Explicação breve do porquê é isso. Basicamente, a gente vai ter que pegar uma determinada quantidade de cada um desses para armazenar aqui no merge. E esse merge aqui, a quantidade de espaço disponível que ele tem para armazenar registro é a quantidade de memória que a gente deu lá no início. Então, é o N de memória RAM, 8 megabytes. Para a gente ter uma noção exatamente de quantos megabytes vai ser puxado de cada, qual é o nome, de cada corrida por vez, a gente poderia simplesmente calcular 8, que é a nossa memória RAM total, dividido pela quantidade de corridas, que são 10. 8, isso aqui está em megabytes, tá? E a quantidade de corridas é tipo uma unidade, um escalar assim que você não se precisa se preocupar aqui com tá na mesma medida. Corrida não tem uma medida propriamente dita, tá? Então isso aqui basicamente vai dar 0,8. O que que significa? Que de cada corrida, cada corridinha dessa aqui, então cada uma dessas 80 corridas, nesse caso, nesse exemplo aqui seriam 80, né? Mas no nosso exemplo aqui seriam 10 corridas. De cada uma dessas 10 corridas que a gente criou, de cada uma delas eu vou por vez, em cada iteração, eu vou tirar 0,8 de cada uma e carregar na memória principal para fazer a intercalação, para fazer o merge sort. E aí, tirando de 0,8 em 0,8 de cada uma delas, eu vou ter ali a minha memória RAM lotada. Se eu multiplicar 0,8 pela quantidade de corridas que eu tenho, que é 10, então multiplica esses dois aqui, vai dar exatamente o que eu tenho na memória RAM, 8, né? Obviamente. Então, 0,8 vezes 10, né? Vai dar exatamente o que vai dar um enchimento ali da minha memória RAM. Ou seja, puxei 0,8 de cada um, lotei minha memória RAM. Agora é só o intercalar e escrever no disco, certo? E aí, beleza. Isso aí é o valor, beleza? O valor de quanto que eu vou puxar de cada um. E aí, basicamente, eu quero calcular quantos que vai ser feito em cada um. Quantas iterações eu vou fazer para eu ter lido todos os dados de cada uma das corridas. De novo, é basicamente 0,8 vezes 10. Se eu multiplicar esse 0,8 vezes 10, eu tenho 80. E 80 é o quê? 80 não, 8. E 8 é o quê? É o tamanho de cada corrida. Porque cada corrida que a gente gerou, ela é equivalente ao tamanho da nossa memória RAM. Por quê? Porque a gente gera uma corrida proporcional ao tamanho da nossa memória RAM para usar o máximo de recurso possível. Então, aí é tudo uma equivalência. Só explicando aí o motivo de ser 10 vezes 10, tá? Então é isso. Se a segunda etapa vai ser 10 vezes 10 SIX, aí esses 10 vezes 10 eu basicamente pego 100 e multiplico por aqueles 26,3 que a gente tinha calculado antes, né? Vou colocar ponto que a gente está usando. E vai dar aí os nossos 263 milissegundos. É 263, move a vírgula 2 para lá. Outro tinha dado quanto, inclusive? É 26,3, aqui dá 273 milissegundos. Aí eu divido isso aqui por 1000. Então acho que aqui eu estava errado. Não, aqui deu 10 vezes 26,3. Não, aqui que eu tô errado. Aqui é 2.630, vacilo. Vezes 100.
Ah, não, eu movo a vírgula para cá, ó. Certo. É 2.630. Que isso aqui em segundos é equivalente a 2,630 segundos, que eu dividi por mil, tá? Feito isso, eu tenho aqui o tempo total de bagulho. A taxa de transferência é a mesma, tá? Vou repetir ela aqui. É de 65 segundos, novamente. Por quê? Por que que é 65 segundos novamente? Se eu pegar todas qual é o nome? Essas corridas que eu fiz, né? Cada corrida aqui tendo 8 megabytes, e eu somar todas vezes 10, né? Vai dar os 80 megabytes que eu tinha originalmente no meu arquivo. Sendo isso 80 megabytes, se eu pegar esses 80 megabytes, eles são exatamente a quantidade que eu vou ter que transferir, né? E escrever dentro do disco, certo? Então, o tempo de transferência de novo vai ser relativo a 80 megabytes, dividido pela taxa de transferência. Então, de novo, vai se repetir o fato de ser 65 segundos. E a mesma coisa vai acontecer para o próximo, que de novo a gente vai escrever 80 megabytes, mas dessa vez para um arquivo final, né? Então, relembrando, em todos os passos aqui a taxa de transferência é a mesma. Então, o tempo total aqui nesse passo, nessa etapa, né? Vai ser igual a 2.630 mais 65. Vai dar 67, vamos colocar só o 6 aqui, vai compensar. Inclusive eu não estou seguindo padrão, né? De vez em quando eu coloco ponto, de vez em quando eu coloco vírgula, foi mal aí. Mas acho que vocês entenderam que significa um ponto decimal aqui. Vou colocar ponto. Eu deveria ter começado, ficado em vírgula logo que é o padrão, né? Olha, eu coloquei vírgula, aqui eu coloquei vírgula. Eu tô seguindo os padrões que eu mesmo estabeleci. Tá. Beleza. Ok, então 7.7 aí. Na primeira etapa. E na segunda etapa, ó, não se confunda. A segunda etapa da intercalação, ela não é igual à segunda etapa do... Quer dizer, a primeira etapa da intercalação. Aqui é diferente, né? Que nem lá em cima, não. Então, a nossa segunda etapa aqui, a gente pode calcular ela através do nosso buffer de saída, que geralmente ele é dado diretamente. Às vezes a questão ela vai lá e te dá diretamente qual que é o tamanho do buffer de saída em bytes ou kbytes. Nesse caso aqui ele especificou como o tamanho da trilha. Esse tamanho da trilha aqui você pode levar em consideração como equivalente ao que vai ser o seu buffer de saída, tá? Tem uma explicação lá para quem quiser ver mais a fundo no slide, porque que ele considera esses 20.000 bytes como o buffer de saída. É basicamente uma partezinha lá do disco que vai armazenar os valores intercalados vez por vez, certo? Basicamente, explicando por que existe esse buffer de saída, é porque você carregou todos os dados aqui dentro da memória, né? Tudo diretão aqui no merge, e agora você precisa intercalar eles em algum lugar na memória separado. Já está cheio aqui com todos os valores que você carregou, que, né, são valores aí dispersados que ainda tem que ser intercalados. E para intercalar eles, você tem que intercalar eles em um espaço diferente. E esse espaço diferente vai ser um buffer de saída. Geralmente o buffer de saída é uma bolinha a mais aqui que tem, se rodar na memória RAM, ou ele vai ser um espacinho aqui dentro desse arquivo, que você vai escrever diretamente lá, a intercalação. E aí você vai escrevendo de partes em partes, nesse caso aqui, de trilhas em trilhas, né? De 20.000 em 20.000. Então, tipo, toda vez que você ordenou 20.000 registros, 20.000 registros não, porque eu tenho 20.000 kbytes, né? Então, 20.000 kbytes eu divido por 100 bytes, aí eu vou ter a quantidade de registros lá. Então, essa quantidade de registros lá, não vou calcular agora. Divido 20.000 dividido para 100, eu tiro dois zeros, né? Então vai dar 2.000, 20.000, não, 200. Então a cada 200 registros que você intercalar, você já vai e joga eles direto lá para a memória secundária e vai para os próximos 200. Aí mais 200, aí mais 200, mais 200, até você terminar aquele merge de todos os dados que você puxou para a memória principal. Terminando todos esses dados que você puxou para a memória principal, você vai lá e puxa mais dados das corridas, carrega eles no merge ali e, de novo, vai puxando de 200 em 200 registros e escrevendo e assim vai indo. Então, no final, a quantidade de vezes que eu vou fazer essa escrita, carregar no buffer de escrita e escrever no disco,
vai ser equivalente à quantidade total de registro que eu tenho, que é 80 milhões de bytes, né? Na verdade, o tamanho total do arquivo, dividido pelo meu buffer de saída, o tamanho do meu buffer de saída, que no caso aqui é 20 mil. Aí, esquema de cortar os zeros. Aí sobrou o 8 mil e o 2. 8 mil dividido para 2, eu tenho 4 mil. Então, no total, eu vou ter que fazer 4.000 SICs para poder fazer as escritas no disco, ok? E aí, mesmo processo dos outros, pego esse 4.000, multiplico pelo tempo lá da rotação, mais o tempo de SIC. Vou ter, vamos ver, deixa eu puxar a calculadora aqui. 4.000 vezes 26,3 dá 105.200, isso em milissegundos. Aí a gente divide por 1.000 para dar em segundos. A gente tem 105,2. Escrever aí. 105,2. E logo abaixo a gente pega o total da taxa de transferência. De novo, 65. Porque, de novo, a gente está escrevendo o quê? 80 milhões de bytes, ou 80 megabytes, né? 60. Opa, 65 segundos. E aqui também está em segundos, que a gente converteu ali na calculadora, né? E aí a gente soma esses dois valores aí. Então, o tempo total aqui desse passo vai ser igual a 105,2 mais 65. Eu não deveria ter fechado a calculadora. É 105,2 mais 65. 170,2. 105,2 mais 65, 170,2. Aí juntamos todos os valores que a gente calculou. Então, eu vou copiar esses valores da primeira etapa. Então, a gente lembra aqui da primeira etapa, né? Vou até diminuir aqui o tamanho. Esse aqui foram os valores da primeira etapa e eu vou juntar eles aqui no cálculo com os valores que eu encontro. Quer dizer, esses aqui são os valores da primeira fase. Aí eu vou juntar eles com os valores da segunda fase que a gente calculou agora, tá? Que no caso seria esse tempo total aqui. E esse tempo total aqui. 170,2, ok? Então, a gente basicamente o cálculo total, o tempo totalzão, assim, total, vou até escrever em maiúsculo aqui para deixar claro que é o tempo total do algoritmo inteiro, vai ser igual a esse 65,2 vezes 2, né? Não vou repetir ele duas vezes, 65,2 vezes 2, é porque eu vou ter que somar ele, né? Eu vou somar o tempo que deu cada etapa. Então, esse tempo somado a esse tempo, que é igual a 65,2, né? Esqueci que eu estou usando ponto. Vezes 2, mais o próximo tempo que a gente teve ali é 67,6, mais 170,2. Isso aqui vai dar o equivalente, jogando na calculadora. Eita. Vamos lá. 65,2 vezes 2 vai dar esse valor aí. Mais 67,6 mais 170,2, ok? 368,2. 368,2. 368,2 segundos.
Ok? Bem, então é isso. Aí provavelmente talvez o resultado de vocês tenha dado um pouquinho diferente. Lembrem que os arredondamentos que vocês fizerem, eles podem dar uma diferençazinha. Às vezes por eu não ter, eu tava vendo ali o gabarito da professora agora. Por eu não ter arredondado, por exemplo, se eu não me engano foi aqui, né? Que esse 6 eu não arredondei para 7 ou algum outro valor ali eu não arredondei, talvez dê um valorzinho ali um pouquinho diferente para aqui e para lá, mas assim, vai depender dos arredondamentos, no final, esse 368 aqui, que é o que mais importa, ele se mantém, tá? Então o resultado final disso aqui vai dar isso. Aí, beleza, expliquei aqui o algoritmo com mais clareza, vou salvar isso aqui depois para mandar para vocês. Depois eu salvo. Só para deixar claro aqui, finalizando aqui, como eu disse, nem todos vão se tratar de números dados em kbytes, megabytes e tal. Então, vai ter alguns aqui, por exemplo, da última questão, ele vai dar os valores para você em quantidade de registro. Então, ele fala aqui que você tem um arquivo lá com 6.000 registros e na sua memória ela acomoda no máximo 600 registros, certo? E aí ele já te dá aqui, por exemplo, que serão geradas 10 corridas de 600 registros cada, e ele fala que a intercalação vai ocorrer em 10 dias, que, né, as 10 dias elas são equivalentes à quantidade de corridas que você vai ter, obviamente. A gente estudou isso aí. E ele fala que lá a gente tem um buffer de 200 registros. Então, para fazer o cálculo aqui, basicamente agora eu não estou mais considerando kbytes, eu estou considerando os registros, mas segue a mesma ideia. Eu ainda vou pegar o M dividido pelo N, que o M é a quantidade total, o arquivão, né, 6.000, dividido pelos 600, que vai me gerar a quantidade, as corridas, né, 10 corridas, ó, 6.000 dividido pelos 600 vai dar as 10 corridas. A fase de escrita aqui vai ser equivalente, né? O que que ele pede mesmo na questão? Essa memória interna usada como buffer de entrada. Tá. Então aqui a gente só fez denotou aqui como seriam os primeiros passos, né, as primeiras partes. Aí ele pesquisa, durante a intercalação, quantos registros serão lidos de cada corrida, cada vez que ela é acessada. Então eu tenho 600 registros e o meu número de corridas é 10. Aí ele quer saber quantos registros serão lidos de cada corrida cada vez que ela é acessada. Aí aquela questão que eu estava explicando agorinha. Você pega eu expliquei e apaguei, né? Mas é basicamente você pegar a quantidade de corridas que você tem, que é o K, e você pegar também o valor qual é o nome? Do N, que é o tamanho da sua, tipo, é o tamanho da sua corrida e também é o número da memória RAM disponível, mas a gente considerando aqui o número de memória RAM disponível, e divide pela corrida. Então, se eu pegar N dividido para K, vou colocar ele aqui em algum canto, vou colocar aqui como curiosidade, ó, como um extra. Vou colocar de rosa. N dividido para K, N sobre K é igual a quantidade de registros ou memória puxado. Ixi, meu Deus, impossível fazer o X. De cada corrida. Foi mal pela letra aí. Mas é isso. Então, se eu pego o meu N, né, que vai ser, por exemplo, no nosso caso lá, 8 megabytes, eu já tinha feito esse cálculo aqui antes, vocês lembrarem. Seriam os 8 megabytes, vou fazer aqui no canto. Os 8 dividido pela quantidade de corrida, que era 10, a gente obtinha aquele 0,8 que eu falei, que é basicamente 0,8 megabytes vão ser puxados de cada corrida. Naquele caso lá, a gente está trabalhando com registros, então basicamente pegaria o número de registros que eu tenho, né, por corrida, que é 600, né, o número também da memória, que é 600, e divido pelo número de corridas, vai dar 60, normal, tá? Isso é uma questão fácil. Quantos ciclos serão realizados para ler os dados durante o processo de intercalação, excluindo a fase de geração de corridas? Quantos serão realizados para escrever os dados? Para escrever os dados é questão fácil lá que eu falei, você pega o total e divide pelo buffer de saída. E quantos ciclos serão realizados durante o processo de intercalação?
A fórmula é sempre K vezes K, que é basicamente K ao quadrado, né? Coloquei aqui, cadê? Aqui, ó, K vezes K, o K ao quadrado, né? Então, se multiplicar por K vezes K, que é o nosso número de corridas foi dado é 10, 10 vezes 10 vai dar 106, ok? Então, essa questão aqui é bem fácil, trabalhando com registros. Acho que tem outra questão aqui também. Essa questão aqui está em megabytes, que acho que, se não me engano, é exatamente o mesmo exemplo do slide, mais ou menos. É 20.000, 80 megabytes. Aí eu não sei se ele dá. E que todos os arquivos. Ah, tudo faz, pessoal. Depois vocês dão uma olhada certinho. Acho que a explicação por aqui ela já ficou bem clara aí do que eu queria dizer, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer. Dei uma organizada aqui melhor em quais são os cálculos que são feitos, como é que você faz esses cálculos, dei uma simplificada aqui. E espero que tenha ajudado aí vocês, pessoal. Fiz essa gravação extra porque realmente tinha ficado bem confuso lá. Eu vi que ficou bem confuso na outra gravação que eu fiz. A gente acabou se embolando lá no meio do cálculo e demorou para chegar numa conclusão, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Tô gravando isso aqui de noite. Valeu.